Oi, gente! E nós aqui mais uma vez, entre amigos. E sempre, como sempre, aquela pessoa especial que você está esperando. Hoje eu trago aqui um menino. Um menino. Pelo menos para mim ele será sempre um menino, porque eu conheci menino. Sabe com quem eu estou falando agora e que vocês vão ouvir a história dele? O Wendel Bezerra. Ai, ai. Meu menino, Bom, desculpe. Gente, que bom estar aqui, te ver depois de tanto tempo. Pois é, a gente quase não se vê, trabalha na mesma né? coisa há muitos anos É e a vida é assim, né? impressionante, é impressionante. Mas você sabe que eu sempre tive um carinho muito, muito grande por você, né? Eu tive com a Úrsula, ela te contou que teve com a gente? A gente não conversou, Olha! mas eu soube que ela veio. Nossa, foi uma delícia o papo A Úrsula com é boa de papo, ela é Nossa, engraçada. já foi maravilhoso. Muito bem, senhor. Então, Eu vou contar um negócio. vai começar contando? Porque eu vou esquecer. Então conta logo. E é um negócio importante. A Zódia apertou minha bunda, aqui, né? Apertou minha bunda e disse que ia doer. E falou, quando doer, você me avisa. Isso foi na Clone e eu tinha começado a dirigir carro. Então não estava acostumado com aquele negócio de passar marcha e tal. E aí me pegou o ciático. E aí eu cheguei na Clone e comentei. Falei, nossa, não tô aguentando de dor e tal. Aí encosta aí na parede. A Zódia encosta na parede, eu vou começar a te apertar aqui, assim. Acho que era assim com o dedão, né? Não sei. Você não estava olhando? Ela falou, eu vou descendo, uma hora vai doer. Quando doer, você me avisa. Aí aí uma hora chegou aqui assim, não, na bunda aqui. Nas nádegas. Aí eu falei, ai. Segura. Aí a Zódia apertou e passou. E passou na hora. Graças a Deus. Você viu que faz uma dedada? Então já começa em primeira mão vocês sabendo dessa... Pois é, e eu não posso negar essa realidade, porque você não foi o único. Né? Partindo da dedada, Wendel, eu fiz uma pergunta para a Úrsula, é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Quando você pensou em ser artista? Quando nasceu? Quando te jogaram? Porque, exato, eu nunca pensei em. Eu nasci já nu, né? Porque... Você nasceu nu, claro, como todo mundo nasce nu. Eu sou mais novo de 5. Você é o caçulinha. Hoje em dia, vivo só eu, né? Porque os outros ainda trabalham. Sacanagem. Mas eu... Aí com 4 anos eu fui fazer A Gota d'Água, filho da Bibi Ferreira. Você começou com A Gota d'Água? Olha aí. Né? E com a Bibi. Cara, A Gota d'Água, peça de Chico Buarque de Holanda, sendo filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani, direção de Jane Rato. Tipo, comecei onde as pessoas sonham em estar. Um dia, quem sabe, talvez, né? Exato, eu com 4 anos estava lá no palco. O Ulisses foi fazer o teste, alguma coisa assim. Chegou lá, mas são 2 filhos. Aí minha mãe mandou, ó, tem ele aqui. Aí tinha que falar, mamãe, estamos com fome, queremos comer. E foi a mamãe que mandou. Aí eu falei, acho que eles acharam bonitinho. Falaram, vamos, vai estar junto mesmo. Você era muito bonitinho, né? E aí começou. Então eu nem sabia que eu estava começando. Aí com 6 anos fiz teste para Tistu, Menino do Polegar Verde. É verdade. Peguei com 6 anos protagonista. Anos? Dos 6 aos 9. Protagonista que cantava, dançava, levava dirigia até... o Tistu? Você lembra? Foi o Silnei Siqueira. Silnei, grande diretor, Pois né? então, só teve na eu mão fui passando, nos lugares, né, que ou aprendia, né? Exatamente, um elenco grande, música e tal, então ali... Que era no Taíbe, né? Eu acho que... Lá no Taíbe, eu não sei se a estreia foi no Taíbe. Lá em Bom Retiro. Eu não lembro onde foi a minha estreia, olha. Que coisa.
Não lembro. Mas eu A acho que gente era passou no pelo Teatro Taíbe, ficou tanto Itália. tempo. Ficou muitos anos no Taíbe. Eu acho que devia Pode ser. ser. Deve ter sido lá. Aí, então ali com 6 anos, eu acho que se comprovou que eu era Você era do ramo. do negócio ali. E eu gostava muito, no próprio, na Gota d'Água, mesmo tendo 4 anos, eu vivia no colo da Bibi, né, ela me adorava, eu gostava de estar ali. A minha memória é essa, é de gostar de estar ali. Quando tinha as reuniões, né, às vezes depois do Não espetáculo te e tal. cansava aquela experiência, porque o Gota d'Água era um Emocionalmente espetáculo não, longo. mas eu de vez em quando me tuchavam Coca-Cola com café. Se Mentira. fosse hoje, estava todo mundo Gente, todo preso. mundo preso. Até Mentira minha que mãe faziam isso. fazia, porque às vezes eu sentia Que mal. sono, né? Eu Claro, estudava de claro, manhã, tadinho. é, é uma Você criança de sabe que quatro anos. Você sabe que o Hermes tem trauma de mim até hoje por causa disso. Porque Vou pegar mais chá. ele fez a primeira novela, ele tinha 2 meses. Eu estava na Tupi, precisaram do bebê, ele tinha acabado de nascer. E aí eu levei. E aí, inclusive, deu revista, saiu na intervalo, né? Capa de intervalo. Era a. Como é que era o nome da. Ai, ele fazia o nascimento do personagem do Zara. Nossa, E aí, né? ele era o Carlos Zara bebê. Exato, exato. E aí ele já saiu, assim, na hora, passou a câmera, ele procurando a câmera, assim. Digo, eita, esse menino vai ser um terror. Quando eu saí de lá, eu estava muito nervosa, porque aquela coisa de criança cansada, Aham. né, chorando, e você tinha que usar. E eles provocaram a criança para chorar. Sei, sei. E eu. Né? Aí vieram me entrevistar, eu digo, meu filho, o Hermes nunca mais vai fazer televisão. Olha. Ele disse que eu roguei praga. Eu não queria que meu filho sofresse de novo aquilo. Tarde demais. Ele disse que eu roguei praga, que ele nunca deu certo na Na televisão. TV por causa da Por praga. minha culpa. Mas foi. A criança sofria muito, eu não gostava daquilo, não. Então, Eu não. a minha memória de tudo, claro, eu tenho algumas memórias tristes, mas a minha memória no geral era de gostar, de me divertir, de... As pessoas eram muito. Eu adorava estar entre os adultos, ouvindo as histórias, as histórias. conversas, as piadas, as brincadeiras, as interpretações. Acho que quando você é criança também, entrar É como fascinante criança, aquilo, né? e as pessoas são mais generosas, então os adultos te ajudam. Olha, essa inflexão é melhor assim, assim, essa, né? Sim, você vai tendo os mestres reais, né? Nossa, De verdade. eu sou Eu tive também muito essa. abençoado, assim, eu agradeço os lugares que eu passei, as pessoas com quem eu trabalhei. Que é uma coisa que você nem sabe que aprendeu, porque era tão natural o processo, né? A dublagem, né, que a gente dublava junto. Poxa, E quando você chegou na dublagem? Peraí, vai com calma. Tô no Tistu, você saiu do Gota Mágica, Tistu, depois do Tistu, que você fez? aí, aos 8 anos, a gente estava no Teatro São Pedro e começou uma peça do Antunes Filho. Não é Do possível. Antunes Filho, Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno. Era um espetáculo de quase 5 horas de duração, Uau. porque tinha retrato de família, álbum de família, Álbum de família. Beijo no Asfalto, Sete Gatinhos, Vestido de noiva. Vestido de Noiva. Eram os 4 espetáculos em sequência. Nossa! E eu- que loucura. e eu- Só Antunes mesmo fazer uma loucura dessa. Eu interligava os espetáculos. Eu era o primeiro a entrar, fazia um monólogozinho, começava o espetáculo. Aí quando terminava aquele, eu já Que idade entrava você tinha? 8 anos. Fazendo Nelson Rodrigues. É, e Gente! em tese eu era o Nelson Rodrigues falando. E lembrando que Nelson Rodrigues era censurado, né? Proibido. É, Quando eu isso- fiz o álbum de Isso é família, 82. eu fiz o álbum de família em 70. Foi a primeira montagem do álbum de família depois de 30 anos de censura. Imagina. Olha o nível, né? Então eu tava nesse espetáculo, com Antunes Filho, gente, um monte de gente genial. Quem mais estava nesse elenco? Era tanta Você gente. lembra? A Marlene Fortuna,
que era tipo a atriz preferida Do Antunes. Antunes, que era um negócio absurdo. No último, eu dançava valsa com ela, no último espetáculo. É legal isso. Eu lembro do cheiro da Marlene, eu lembro do cheiro da Bibi. Que legal. É muito louco isso. Que legal. Quem mais que tinha nesses... Nossa, era tanta gente. Tinha... E o Antunes era muito bravo? Era. Comigo ele Com era você? legal. Não, comigo ele era... Mas ele dava Porque ele era um escandaloso. cada Ele paulada na galera ele que era eu não terrível. acreditava. Mas com você não. Não, Mas você comigo ficava era mansinho bonzinho. com ele? Ah, eu sempre fui bonzinho, né, no trabalho, assim. Minha mãe sempre... É porque tua mãe Incutiu trazia na no chicote. gente, Vocês são assim. profissionais. Era que Isso. nem Vicky Militello. Isso, era isso mesmo, profissionais, tem que ser profissional e tal. Então eu não bagunçava nos lugares, eu prestava atenção, eu decorava o texto. Então não tinha muito por que ficar nervoso comigo, né? Aham. Eu lembro que a gente fez Braço de Ferro na Bandeirantes em 83. E era o Sérgio Galvão que dirigia. Sérgio Galvão. E o Sérgio Galvão, um maluco de pedra. Ele ou era outro também que seria preso. Ele chutava a bunda dos moleques, dava croque. Sério? Nossa, bullying. Engraçado, eu gostava tanto do Eu Sérgio. também. Mas assim, Não tinha eu e o ideia Celton disso. fomos os únicos que nunca tomamos bronca. Olha que louco. Os outros, todo mundo, um dia alguém tomou um croque porque é aqui, a Nossa. posição é aqui, é tua vez de falar, pá, croque. Gente, que louco. O Eu não Sérgio sabia era disso, não. loucão, louco, cara maluco de pedra. uma Mas você figura. fez TV Tupi também? Tupi eu fiz, mas eu não lembro. É Eu porque era a Tupi pequenininho. já estava no finzinho da Tupi, né? Quando você... Eu descobri Começa. esses dias, já faz uns 3 anos, talvez, que a primeira coisa que eu dublei na vida foi na Odil For no Brasil em 1979, com 5 anos. Não sei o que foi. E não sabe com quem também. Também não. Sei que eu entrei, falei o que era pra Descobriu falar. como? Porque a minha mãe, alguém guardou ela o papelzinho. digitava no papel sulfite, na máquina de escrever, o que a gente fez. Então tinha lá, 1979, o Odil For no Brasil. Mas só isso tinha. Dublagem, o Odil For no Brasil. Minha mãe colocava, comercial de não sei o quê. Então a gente tinha um Nossa, currículozinho. haja papel, né? Porque Sim, vocês tinha fizeram bastante coisa. coisas, não? Eram as crianças que mais trabalhavam nesse mercado. Se fosse hoje em dia, Nossa a gente tinha ficado Senhora. rico. Porque hoje em dia se recebe, verdade, todo mundo é ganha verdade, mais, ganha né? bem. Futebolista, todo mas mundo. não sei se ator ainda ganha menos do que os Sim, outros, né? sim. Porque comercial, eu me lembro que quando Mas eu tava... aí a molecada vira influencer, é verdade, faz uma novela, verdade, fica com 5 milhões e começa a fazer É publicidade, verdade. publicidade, É sei o quê, verdade, é e verdade. acaba Esse ganhando dinheiro, detalhe, é verdade. Esse detalhe. né? E não aprende o que você aprendeu. Né? Porque aí já começa a ficar cheio de si, já sabe tudo, Isso. não tem mais mestres, porque ninguém dirige mais, porque a pessoa já é. Aham, E aí deixa de aprender, deixa de Exatamente, crescer, né? Exatamente. Então a exatamente. oportunidade que você teve com esses diretores que você conviveu, com esses atores com quem você trocou em cena. Batia texto com os Né? caras, com o Jonas Mello, sabe? Nossa, um negócio... Aí você foi para a Bandeirante, novela. Comercial você fez quilos. Bastante, Né? Fizemos Comercial você bastante. fez. Locução, jingle. Nossa, a gente fazia tudo. Desfile de roupa infantil. Tudo. A tua mãe era produtora, né? Ou ela começou a ser produtora depois que você... Exato. Vocês foram entrando e ela foi À medida cuidando... que a gente pôde começar a ir sozinho Ela foi nos cuidando lugares. de vocês, aí disseram, ela cuida, e aí ela passou a ser... Exato. Ela foi virando ligeira ali. E ela era boa de conversa, conhecia todo mundo e tal. Sempre uma grande figura, Minha tua mãe é uma mãe. Aliás, figura. ela tá me devendo um bem dublado, viu, Flora? Porque eu comi um bem dublado que você mandou pra mim pelo Hermes. Nossa, a Úrsula não trouxe. A Úrsula não trouxe, você também não. Imperdoável. Mas Tá eu vendo? sou esquecido, largado.
Ah, vou cobrar, vou cobrar. É uma delícia. É, eu sei. Eu É o ainda tenho melhor o que eu já gostinho. comi. Ainda É tenho o bom, gostinho é bom daquele bem demais. dublado lá. E aí, que mais? Aí você foi, bom, teatro, publicidade. Você fez cinema? Fiz, fiz pequenininho também. Eu devia ter o quê? 6, 7, 8 anos no máximo. Fiz essa, nossa senhora. É, O Menino Arco-Íris. Jesus, o Menino Arco-Íris, de Ricardo Bandeira. Eu contracenei com a Dercy. Contracenei com a Eva Vilma. Eu fiz. Você era o Eu era o menino? Jesus. Só que tinham acho que 7 Jesus. Quer dizer, de um Sete modo geral, Jesuses. você já entrou protagonizando tudo, né? Você é naturalmente um protagonista, não é É isso? verdade, não, é verdade. Todas as peças de teatro que eu fiz, todas não. Tirando gota d'água. Tirando a Gota d'Água e uma outra que era meio dividido por igual. Não, não era por igual. Tirando a Gota d'Água, eu fui protagonista de todas as peças que eu fiz. Fui protagonista. Ah, porque precisava de um garoto. Depois, o Hermes é 2 anos mais novo que É, eu. o Hermes é Depois novinho. veio o Hermes, mas É, até mas o Hermes não então. entrou nesse mercado assim. Então, Né? até É. então, não tinha muito. Não, E vocês. como eu É, fazia bem exato, as exato, exato. coisas, Eram né? vocês. né? Eram Rádio Os novela, Bezerras. era tudo, Eram era os tudo. Bezerras. Era, a gente. Porque o Hermes chega, mas chega num outro tempo, num outro momento. Eu lembro Né? uma vez a gente fazendo uma locução. Não, era jingle, era um jinglezinho. Era eu, o Hermes e uma menina. E eu lembro direitinho. Era quando eu crescer, quero ser bombeira, quero ser piloto. Cada um cantava um pedacinho. E, e o Hermes estava, não sei se com vergonha, mas ele não estava se Ele soltando. era muito tímido E aí eu mesmo. lembro que depois, quando a gente foi se cruzar de novo no trampo, ele, pá, já era outro cara. E aí eu falei, putz, que legal, porque eu achei que em alguns pequenos trabalhos que a gente tinha feito antes, que ele ia largar, sabe? Aham, E aham. não, foi pelo contrário, Não, ele né? era muito Ele tímido. abraçou a Ele era profissão. muito tímido. Ele tinha sempre. Ah, ele ficava para trás e a gente precisava dar. Como eu cortava um pouco também as asas, né? Porque a minha mãe era exatamente o contrário. Minha mãe dizia menos, menos. Olha, para, tá fazendo pose, para de pose. E eu aprendi um pouco disso. Eu não Sei. queria que ele deixasse subir, né, a Ainda mais eu acho que vaidade. naquela época, porque naquela época que eu digo assim, de quando sou eu imaginando aqui as coisas, mas você pegou um trecho muito grande de que, putz, era sofrido pro artista. É, era Você muito. vivia no perrengue, É, sem a dinheiro, minha, ralando. Então, às vezes você fala, pô, não sei se eu quero que quero o meu isso, filho, né? exato, exato. Para a gente era bem desafiante mesmo. E eu vivia um momento pessoal da minha vida, né? Muito complexo, que eu estava. Quando ele nasceu, a gente estava em plena ditadura, Uhum. né? Eu não sei se você sabe que meu pai é Sim, sim. desaparecido. E ele nasceu um ano depois do desaparecimento de papai. Nossa. Então, ainda naquela angústia, o que tinha sido feito, se tinha, estava vivo, morreu, quem matou, quem. Era um momento muito tenso. E aí eu acho que eu tinha um momento mais de sobreviver do que de, Claro, sabe, era entendo correr atrás. perfeitamente. Era, e protegê-los. E Sim, protegê-los. exato. É. É que, nossa senhora, não deve ser fácil. Mas o fim ele tá aí, né? É, Graças a Deus. Ele foi empurrando a porta dele e foi sim, abrindo. construiu uma carreira muito Ele. bacana. Pois é. E aí você começa a dublar. Aí você disse, quando é que você começa a dublar? Saiu, a Odil foi rápido. Você foi para quê? Para PKS? então, Ou já eu foi para dublei bastante Alamo? na Alamo e na BKS, bastante. Não tenho certeza da idade que eu tinha, mas eu lembro de na BKS, a primeira vez que eu fui dublar lá, tava o Passarinho, eu não lembro se era o Jorge. Peguei os dois falando de mim.
que eu era pequenininho, e gravei lá, e aí eles falam, nossa, menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fingi que não percebi, né? Mas eu fiquei feliz. E eu vivi muito na BKS, muito, né? Eu fiz lá Você era o menininho da Perângela? eu Sério? dublava muito. Peranja, ela pagou a minha inscrição na faculdade, né? Eu me formei em Direito. A Perângela fazia coisas incríveis, E né? porque a faculdade era assim, né? Quando sai teu nome, você precisa ir lá pagar a Aham, inscrição, senão entra a outra galera que tá na lista de aham. espera. E aí, eu fui lá, porque eu precisava do dinheiro. Foi tipo, no meio do mês. Uhum. Aí eu expliquei e tal, preciso pagar a inscrição na faculdade. Aí eles me adiantaram o dinheiro, fui lá, paguei e me inscrevi. Ah, aí quando chegou o pagamento, veio o meu valor inteiro. E aí eu fui lá falar, ó, eu acho que esqueceram que eu peguei um adiantamento aí e tal da faculdade. Aí a menina, não lembro quem era, falou, ah, tá, peraí. Aí ela voltou e falou, a Piranja falou que é um presente dela, ela só quer que você se forme. Que Eu achei, eu bonitinha. nunca esqueci disso na minha Que vida. bonitinha. Conto, quando eu posso, eu conto essa história, porque eu Aham. acho que foi um lance muito E legal. como é que foi essa sua escolha de fazer direito? É a história do ator. Ah, primeiro que assim, minha mãe sempre, eu ouvia ela dizendo que eu quero que vocês estudem, tem Estudem, que tem ter uma um canudo carreira. embaixo do braço, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando chegou essa época, eu falei, eu vou ter que fazer alguma faculdade. E aí, o meu irmão Washington, ele já era advogado. Então eu pensei, Ah, é eu verdade. vou continuar aqui como ator. Se melar tudo, se der errado, eu bato lá na porta dele. Falou, ó, arruma uma coisa pra mim, me ajuda aí. Então foi isso. E era humanas, né? Exatas não ia Uhum, rolar pra mim. uhum, uhum. Então, foi isso, foi plano B. Plano B total, mas graças a Deus eu E não quando você precisei. vira, você já era advogado quando você virou Donald? Foi junto. Eu comecei a virar, eu virei Ronald É Ronald, McDonald, é Ronald Ronald McDonald com McDonald. 18 anos. Então eu fui junto com a faculdade, eu Eu me fazia lembro de faculdade. você fazendo. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi fazer esse personagem, porque no começo eu não queria preconceito, eu Eu me achei que era um lembro. palhacinho. Falei, putz, eu já fiz isso, já fiz aquilo, protagonizei não sei o que lá, sou Você é um ator. palhaço É, agora. eu achei que. E de uma empresa, sabe? Eu diminuí o personagem. Aí comecei a fazer. Aí uns 3 meses, talvez 4 meses fazendo. Um dia caiu minha ficha. Eu falei, não, isso aqui é muito difícil. E por quê? Porque o Ronald, ele não era palhaço. Ele era elegante. Ele era Ele mesmo, era é. charmoso, ele era educado. Na época ele era pop, porque tinha comercial na TV, ele ia na Xuxa, não sei o que. Então as crianças enlouqueciam com o Ronald. Queriam foto, os pais, era uma loucura. Eu precisava falar muito bem, porque eu estou representando uma empresa multinacional. Estou falando com o cliente, eu preciso falar bem, tomar cuidado da forma que eu me expresso. Foi Quando. uma grande escola. Nossa, mas absurdo. Porque Os era, shows. era improviso, Exato, tinha um né? roteiro, mas dependia muito de improviso, Exato. porque eu fazia show escola, creches, hospitais e restaurantes. Cada lugar é um lugar, Cada, cada público era um cada público. grupo de Eu tô num criança. restaurante, tem pouca gente ou tem muita gente? Tem muita criança ou pouca? Tem um cara que não quer estar ali, que tá com dor de cabeça, ele foi só comer um lanche e tem um monte de criança e um cara cantando, dançando. Como é que eu cativo esse público? Como é que eu escolho em que lugar eu vou montar minha mesinha para dominar a plateia? Como é que a loja está lotada e eu tenho que fazer o show rolar sem parar o caixa, sem atrapalhar o movimento? Então era muita informação o Tinha tempo que inteiro. administrar tudo isso. Isso era tudo da sua Sim, responsabilidade? sim. O show tá rolando, eu tinha que estar sempre na cena seguinte, porque eu vou escolher que pai eu vou chamar, com que criança eu vou brincar. Você tá sempre na página seguinte. Então aquilo foi um Gente, negócio, pra mim, foi bom até como pessoa.
porque me ensinou a ser um pouco mais ligeiro, mais ágil, né? Quando vai dar aula de dublagem, né? Quando eu dava aula, A se relacionar com... exato, a já estar na página seguinte das palavras, do não sei o quê, dos alunos, a criar uma percepção de espaço e momento e timing, foi uma coisa E você estava maravilhosa. fazendo faculdade. E fazendo faculdade. E também dublando, que eu me lembro E que você também continuou dublando. dublando. Você continuava passando pela Isso. Alamo. Dublava menos, porque aí minha É, agenda você era, dublava era menos. mais restrita, porque o Ronald tinha muita viagem, né? Tinha show no Brasil inteiro. Mas dublava os fixos, algumas coisas assim, o filme da Globo que já veio com teu nome. Não tinha home, né? Então tinha que estar lá, Tinha que estar lá. dublando. Então, foi uma época muito intensa, mas foi assim, E uma como foi experiência essa incrível. faculdade? Como foi fazer a faculdade de Direito? Engraçado, eu gostava, eu curtia as aulas, achei que eram temas que eu nunca tinha pensado como pessoa, assim, na vida. Você começa a entender um pouco mais as leis, por que é assim e tal. Então foi bom, eu curtia, não todas as aulas, mas eu curtia. Mas eu vivia a faculdade diferente de todo mundo que estava ali. Você tinha um outro olhar sobre aquilo, né? Porque para eles é a vida deles, ou é o início de uma vida. Para mim, eu já estava trabalhando há 15 anos, 16 anos, lidando com adulto o tempo inteiro, com temas variados e profundos. E Então, para mim, eu ia para a faculdade e ia embora. Não tinha um lance de, vamos pro bar, vamos não sei o quê, vai ter a viagem. Não, eu ia para a faculdade, assistia a aula, interagia aqui um pouquinho. Porque você já tinha prazer em outras coisas, Exato. né? Aquilo era um plano B, não era o meu início de vida. Né? Então, a minha perspectiva era muito diferente. E o meu advogado hoje em dia é meu colega de faculdade, que é o Dr. Rodrigo. Sério? Que vocês estudaram juntos? Exato, estudamos juntos. E É uma pessoa maravilhosa. ele é demais, ele é muito legal, ele é muito bacana. Ele é mesmo. E é até curioso, porque às vezes eu fico na dúvida de como falar com ele por conta da intimidade, da brincadeira, da zoeira de faculdade. Então, às vezes eu penso, pô, será que eu tô misturando as eu acho que estações não. aqui Acho e que ele tal? tem ele realmente tem um jeito de lidar com as coisas. Ele tem uma leveza. Sim, Ele sim. parece que é ator. Ele era excelente lá na faculdade, a gente se divertia muito. Ele e um outro amigo mais velho que a gente, eventualmente a gente almoça juntos e tal, relembra as coisas da faculdade, porque foi divertido. Mas assim, meu relacionamento ali era com 3, 4, 5 pessoas. Eu não fazia parte do grupo, da faculdade, da coisa. Se bem que eu fui citado lá o Paraninfo me citou lá da nossa turma porque eu ficava fazendo palhaçada durante a aula, fazendo imitação, palhaçada lá no fundão, né? Eu sempre fui do Era a fundão. turma do fundão. Sempre, sempre. Eu também. E então eu vivi a faculdade de outra forma, mas foi muito legal para mim, assim, também. E você Aprendi muita coisa. não seguiu, não foi... Nunca. Não fiz nem O estágio. descobrir que existia uma lei por trás de tudo que a gente faz e que aquilo é manipulável, né? Porque o que mais me fascina no direito é que o mesmo artigo ele é discutido pelo promotor e pelo advogado de forma diferente. Exato. Como você torce a lei... De acordo com o teu Acho entendimento ou conveniência. fascinante. Mas era isso. Eu brincava, porque eu não tinha muito tempo e eu também não tinha muito saco, então eu não anotava nada, não tinha caderno, eu assistia às aulas. E aí chegava a época de prova, eu tinha um combinado com o Alan, né, que era o dono da Alamo, que em período de prova eu precisava sair 1 hora antes, porque aí eu ia para a faculdade, eu pegava o material de uma menina e xerocava, então de noite eu dava uma estudada, mas aí eu ia 1 hora antes, porque ela e outras pessoas também chegavam 1 hora, então eu ficava tirando as dúvidas do que eu não entendi, ou do que você acha que é mais importante e tal. E aí eu sempre tirava uma nota maior que a da Sheila, eu acho. Eu sempre tirava uma nota maior que ela ficava doida. E aí eu falava... Exatamente por isso. E aí eu falava pra ela, você não sabe embasar, porque tem coisa que não tem o certo. Exato. Tem como você vai embasar aquela linha de raciocínio. Exatamente.
E eu curtia muito isso. Eu sou apaixonada, eu acho que eu me daria bem com o direito também. Pô, tem uma coisa aqui que me perguntaram, eu não sei quando é que você fez isso na sua vida. A gente comete erros na vida. Isso daí foi uma sacanagem. Porque, olha só, assim como eu tô barbado. O Hermes de bigode. Essa época aí, eu namorava a Angélica. Ah, você estava com a Angélica já nessa época? E aí, eu esqueci que tinha essa foto, esse dia que a gente ia tirar essa foto. E eu tava indo pra casa, toco o telefone, a menina fala, Wendy, você tá chegando? Eu falei, meu Deus, porque como eu tinha quebrado o pau com a Angélica, eu catei o carro e fui embora. E a menina ligou, eu tive que voltar. Mas aonde que tá a sacanagem? Isso aí foi só uma parte que eu falei. A sacanagem foi que a menina falou assim, Wendel, a gente pensou em fazer uma capa assim, assim, assado. E o Hermes já topou. Você topa fazer? A gente, os dois de cos pobre. Quase pobre. Aí eu pensei, pô, se eu não aceitar, o Hermes já aceitou. Vai parecer que eu sou um babaca. E ela falou a mesma coisa Fez pro a mesma Hermes. coisa com ele. Porque aí quando eu fui falar com ele, ela me falou a mesma coisa. Eu falei, olha que filha. E aí a gente chegou lá, a gente teve um ataque de gargalhada dos dois, porque estavam os dois ridículos, né? Os dois ridículos. E tem uma foto dentro da revista que nós estamos assim, tipo um pro outro, e dá pra perceber que estão os dois segurando a risada. Era pra gente estar, mas estão os dois segurando a risada. Porque a gente riu muito, foi engraçado Não, isso. essa foto realmente, ela é histórica por causa disso. Cabelo de capacete, bochechudo. Nossa Senhora. Gorduchos, os dois estavam... Mas foi legal, foi legal. Os dois estavam gorduchos. Não, eles não tinham o sapato do Goku. Então, eu tive que ficar descalço. E aí eu falei, pô, mas minha unha do pé tá enorme. Então, pra mim, foi tudo errado. Eu de barba, um cos pobre. Ah, mas também a unha era do pé. só um pedacinho, não era pra pegar tudo, né? A Mas tem barriguinha. foto dentro da revista que talvez meu pé apareça. Não sei. Olha a barriga. Olha a barriguinha. Eu cheguei a pesar. O Hermes ainda disfarçou com o braço. Numa época lá da Alamo, eu cheguei a pesar. Você tava bem gordinho. 105 Mentira. quilos. Cheguei a pesar 105. Mas você tá ótima, agora você tá Aí eu caí tão pra bem. 90, porque aí eu descobri, eu fiquei diabético, diabetes tipo 2. Aí eu caí pra 90. E você bem come isso aqui, o seu porcaria. Eu como doce. Mas você não tem vergonha? Não, mas tá controlada. Tá controlada. Aí caí pra 90, fiquei por 90, sei lá por quantos anos. Muitos anos, não sei quantos. E aí agora eu tô com 78. Você tá muito bem, eu fiquei tão feliz de te ver. Fazia tantos anos E que eu eu me não te sinto via. bem também. Você tá leve, o corpo tem muito disso, né? A saúde do corpo vem pro olhar, vem pro... Né? Sim. Muito bem. Aí você virou diretor de dublagem. Quando é que você virou diretor de dublagem? 97. O que aconteceu? A greve. Isso, olha isso. O que aconteceu? Na eu greve. resolvi sair do McDonald's. Eu tava numa aula de direito, pensando na vida. O que eu quero, né? O que eu quero pra minha vida? E aí eu fui fazendo exclusões. Ah, não quero isso, não quero mais isso. Eu sei que eu cheguei à conclusão de que dublagem era o que eu mais gostava de fazer. Era o que me dava mais prazer. E na época, a dublagem pagava mal. E eu ganhava bem no McDonald's. Pagava mal, pagava bem pra dublagem anterior, né? Sim. Já pagava Sim. melhor, né? Aí eu falei, dane-se, eu vou tentar. Saí do McDonald's. Que coragem, hein? Não sei de onde que eu tive... Tua mãe não lhe matou? Eu acho que essa época eu já não consultava muito ela para as coisas. Porque assim, a gente ajudava em casa, né? Cada um dava a sua parte. Então o importante era que eu continuasse dando a minha parte. Então eu não lembro de ter conversado com ela a respeito. Ah, tô pensando isso, o que a senhora acha? Você já era um adulto. É engraçado. Ao mesmo tempo em que eu não me sentia adulto para muita coisa, eu me sentia muito
adulto e responsável Porque para outras. o dinheiro faz isso, né? É. Você tinha uma boa retirada, isso Exato, eu ganhava te bem lá dava no uma Mac. segurança, né? Aí, mas cara, eu falei, porra, eu vou tentar. Aí saí do Mac, parei de fazer testes de publicidade, parei de aceitar convite para teatro, parei com tudo. Falei, vou focar em dublagem. Aí, 8 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã eu fui no Mac, falei que eu queria sair. Saí de lá, eu fui em todos os estúdios de São Paulo, falando, ó, agora eu tô com disponibilidade total, blá, 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 blá. Inclusive, se precisar de um diretor, me chama. Já se colocou. É porque eu precisava ganhar, eu ganhava bem no Mac, mas eu precisava pagar a faculdade, prestação de um carrinho que eu tinha comprado, ajudar em casa, né, a parte que cada um dava. Então eu tinha umas contas para pagar, né? Então já me ofereci para dirigir, porque o pessoal sabia que eu dublava há muito tempo, né? Sim, Vai claro, que. claro. E aí a dubla vídeo. Você começou na dubla vídeo? O João falou, cara, o Coutinho vai sair. Marcelo Coutinho. Porque ele abriu o estúdio dele, né? Falou, o Coutinho vai sair. Deu sorte, se apresentou aqui na hora certa. E aí era meio período. Eu dividi esse meio período com o Leonardo Camilo, a gente dividia a produção. E aí comecei a dirigir lá. Mas 2, 3 meses depois, greve. E aquela greve foi longa. Foi uma greve Falei, meu puxada. Deus, eu não acredito que eu saí do Mac. Eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu comecei a ficar negativo. Eu entrei no cheque especial para pagar as coisas e tal. Ainda na faculdade. É. Falei, não acredito que eu fiz isso, cara. Mas, no fim, foi uma bênção. Porque se eu tivesse esperado, ia ter greve, eu não ia sair. Você não ia sair, claro. E quando acabou a greve, a gente teve um aumento de quase 100%. Foi 90 e poucos por cento o reajuste que o Pagianotto lá deu. Então, o valor da hora ficou muito bom. E aí, o que aconteceu? Uma semana, 4 dias, sei lá, bem perto, 2 dias, bem perto de acabar a greve, o Camarão me ligou. Era o coordenador da Alamo. Oi, tal, não sei o que, você não quer dirigir aqui e tal? Eu falei, puta, eu dirijo na Dubla Vídeo. Ah, mas aqui eu te ofereço período integral, eu sei lá que você faz meio período, e eu, todo negativo por causa da greve. Aí fui lá falar com o Mauri. Falei, pô, Mauri, não tem período integral pra mim? Você não consegue? Ele, putz, cara, não, tá todo mundo preenchidinho. Aí eu falei, cara, os caras me chamaram lá período integral. Eu preciso. Aí ele, não, beleza, não tem problema, vai. Eu arrumo outra pessoa aqui e tal. Foi numa boa mesmo, assim, né? Aí eu fui pra Alamo, e aí comecei lá, em 97 já dirigindo. E aí, putz, aí deslanchou, né? E aí você virou coordenador, Exato. né? Como é que foi essa experiência de sair do chão, né, da fábrica, né? E de repente ser o coordenador daquela grande máquina? Porque a Alamo tinha um volume de trabalho volume enorme, absurdo. Hoje, quando eu penso no volume de trabalho que a gente tinha, Aham. era absurdo. E eram todos os clientes do mundo. A gente tinha lá uma estantezinha bem de madeira, assim, aquela que foi feita por alguém que trabalha lá, catou uns pedaços de pau. E aí tinha uns adesivinhos, então era MGM. Era um beta, Globo, não era? não sei o que. Era um beta já, ainda, né? Quando eu subi já era VHS. A gente escalava no VHS. Tinha como é que é o nome, meu Deus? Um DVD, não. Um aparelhinho de VHS. Um player lá de VHS, E VHS player, mas sei lá, deve ter outro nome, né? Eu não me lembro mais. Videotape. Não. Enfim, vocês entenderam. Aí a gente, eu já escalava ali, no VHS. Foninha, televisãozinha, em cima do aparelho de VHS. E foi muito legal. Foi muito legal, porque... E você escalava todas as produções da Alamo. Era uma loucura. Era só você que fazia isso. Era a Angélica, ela entrou no lugar do Camarão. E aí começou a ter um volume absurdo de trabalho, que uma pessoa só não dava conta. E aí, poxa, eu tinha me destacado bastante dirigindo. E o Alan gostava de mim.
E aí falaram, você não quer subir para ajudar a Angélica? Eu falei, Ah, quem subiu subo. primeiro foi a Angélica. Pensei Foi. que tinha sido A você. Angélica entrou no lugar do Camarão. Ah, E aí é que eu, né, de certa forma, eu me destaquei bastante na coordenação, eu acho. Por isso, talvez que você. na minha cabeça tinha sido você primeiro e ela depois. Porque eu era um cara muito ágil e rápido e de soluções, né? Quando tinha um problema no estúdio, eu já bati o olho, não, vamos fazer isso vai dar certo. Aí tá, sei o quê. Eu O Ronald te ajudava nisso, talvez, né? talvez, talvez, nunca tinha pensado nisso. Acho que o próprio direito, porque assim, a Também o gente era direito. artístico, É. mas assim, você na coordenação, você lida com números de pessoas que você vai usar, como é que você otimiza, como, né? Para quem vai o quê, que estúdio funciona de tal hora a tal hora, alguém vai tirar férias, como é que. Então eu acho que essa coisa de ver o problema, organizar, Você está falando improvisar. do Ronald. Exato, Você está era falando muito. do Ronald, né? Quando ele chegava, com quem eu vou trabalhar, quem é que eu vou pegar. Eu acho que sim, Olha eu que nunca tinha barato. pensado nisso. Talvez, mais uma coisa que o Ronald deve ter me ajudado. É. E aí foi muito legal, né? Tinha os embates às vezes, porque você tá ali entre a, a direção da casa, né? A parte administrativa e Não, e tal, o você cliente estava e os atores. exatamente e cuidando do financeiro disso, né? Porque o estúdio tem um custo, Sim, né? E está aqui, o elenco tem um custo. Como é que você faz isso caber era terrível, nesse porque pacote? horas você tá defendendo os atores e horas você está defendendo a empresa E não é uma questão nessa de conversa. defesa, De né? mostrar o ponto, Exato. né? Então, eu lembro do Alan uma vez entrando, falando, não, porque o Alan gostava muito de planilhas e números e tal, e métricas. E aí eu lembro que ele entrou uma vez e ele falou, "Ah, vocês escalaram o da Wiz aqui e colocaram, sei lá, 20 anéis por hora. Mas eu vi no nosso levantamento que a média dele é 27. Aí eu falei, exatamente, Alan. A média dele é 27 por quê? Porque horas ele faz 20 e horas ele faz 33. Dependendo, Então, claro. quando a produção é mais fácil, a A- gente põe É, trinta é e a três. média. A gente põe 33 e não 27 para não sobrar hora de estúdio. Uhum. E aqui, nesse filme particular, que tá 20, por quê? Porque a gente viu que ele é mais difícil, que ele fala mais, que o ator é mais complicado. E eu vou te dizer, se eu puser 27 e ele fizer 20, você vai gastar mais. Porque você vai ter que pagar para ele voltar. E às vezes você vai pagar mais do que Pois é, pagaria. entender isso, né? Para quem nunca fez esse tipo de cálculo, né? Aham, Porque as pessoas custam tanto, exato. né? E não é bem assim que Não é bem assim. funciona, Então, né? isso era. E horas eu tinha que virar para os diretores e falar, pô, vocês estão de sacanagem. Porra, não terminou um negócio por causa de 10 minutos, por causa de um café? Ou sério que você Exato. Parou, fez isso no interrompeu, sem... vozerio? Exato. E aí, às vezes, parecia que você está defendendo o É, bolso do é. patrão. É um papel desafiante, né? Mas Que, foi que maravilhoso. depois você foi assumi-lo totalmente como empresário. Sim, que foi muito legal também, porque eu também não sabia que eu estava virando empresário. Eu também não. Mais uma história da Aliás, minha eu sou por vida. culpa do Hermes. Tudo. É culpa do É Hermes. culpa do Hermes, porque foi ele que me botou para ser do sindicato, ele botou meu nome lá para ser da comissão. Foi culpa do Hermes. Eu lembro, eu fui de comissão que a gente se reunia na sua casa. Era eu, Nelson Machado, Marli, É verdade. Angélica, você. Eu lembro das reuniões lá. Nossa, é verdade. Foi para discutir essa reunião específica, a questão do diretor de dublagem. Sei, eu não lembro. Foi para discutir a questão do diretor de dublagem. E essa é uma história, daquelas histórias que é melhor a gente pular um pedaço. Pula. Vamos pular, vamos continuar. O que eu tava falando, meu Deus do céu? Quando você Ah, foi. mais uma história aí pra vocês aí pensarem na vida de vocês. Eu não sabia que eu tava virando empresário, porque o que que aconteceu? A Alamo fechou e o Alan, ele negou, mas eu tenho certeza que ele fez isso. Ele obviamente sabia que ia fechar Sim, antes claro, de todo claro, mundo. claro. Então,
Eu tenho certeza que ele falou com o Valvênio. Valvênio, leva o Wendel. Porque quando eu fechar e tal, pô, Aham. além de garantir, ele sabia de como eu Sim, trabalhava e claro, tal. claro, claro. E aí o Valvênio veio falar comigo. E Eles aí, eram muito amigos, é, né? Eles eram muito amigos. e aí o Valvênio veio falar comigo, me ofereceu um meio período. Como o Alan tava com pouco trabalho, eu falei, não, beleza, meio período dá. Eu Você ainda estava na faço Alamo? meio período. Aí eu falei pra ele, falei, só que, Valvênio, se o Alan falar pra mim, ó, eu preciso que esse filme seja período integral, falei, cara, você me desculpa, minha Prioridade. prioridade é a Alamo e tal. Não, não, sem problema e tal, não sei o quê. Mas ele já sabia também. Eu era o Aham. único trouxa ali naquela. Aí a Alamo fechou de fato, eu fui pra Vox e aí comecei a ficar integral na Vox, quando fechou de verdade. E, e aí, ao longo do tempo, eu passei a não me sentir mais feliz trabalhando. As Come- relações eram diferentes. A forma de O trabalhar ambiente era das empresas, diferente. é. E aquilo me incomodava um pouco. Eu comecei a não ser tão bacana, talvez, com o resto da equipe. Deixa eu ver se eu estou alucinando. Na Alamo, você talvez tinha mais liberdade de produzir. Na Alamo, eu acho que havia Porque como mais o Valverde é tempo. produtor, Isso, né? lá era uma cadeia muito produtiva. E às vezes eu falava, ó, essa atriz aqui, esse personagem, sei lá, põe pra fulana 22 por hora. Uhum. Aí vinha 30. Aí eu ficava bravo. Ou quando eu soltava uma escala, e aí o produtor ia começar a passar a escala 5 dias depois. E aí começava, preciso trocar as ordens, preciso trocar o M, Aham. preciso trocar o Luiz Antônio. É claro, você tá passando agora. Eu fui dormir tarde Porque para. lá na Alamo vocês passavam muito tempo antes, né? Tinha É. antecedência. Falei, pô, eu fui dormir tarde para soltar essa escala. E tipo, agora eu tenho que trocar todo mundo. Então já não é mais a mesma coisa. O que era o Luiz Aham. Antônio. Aham. E aí, fulano não pode, porque tá tudo em cima, é para amanhã, ou para depois da manhã. Falei, agora virou zona. Então, Aham. essa forma me incomodava um pouco. E tinha uma outra questão, que hoje não tem mais. Tinha muita gente na A Vox estrutura, estava é isso. acostumada a fazer só Discovery. E a gente chegou lá com muitos trabalhos da Na Alamo, Alamo. e que é diferente. É outra pegada você fazer realities daquela Com época e de certeza. você fazer filme. Claro. Então, eles não sabiam muito fazer vozerio, e eu ajudava, né? Foi legal, foi Aham. uma troca Aham. muito Aham. bacana, os técnicos me adoravam, o pessoal da produção também super me respeitava, foi legal. Mas, assim, ainda era engessado, não era do Uhum. jeito que eu achava que tinha que ser. Aham. E Aham. era Aham. difícil quebrar, até por educação, Claro, com né? Você não vai certeza. ser um arrogantão que, né, que vai, Uhum. não, isso aqui tá errado, isso tem que ser assim e tal. Então eu comecei a ficar infeliz. E aí eu falei, e ganhando bem, trabalhando lá 8, 10 horas por dia, todos os dias. Imagina, isso Nossa. dá uma grana, Uhum. né? Uhum. Mas eu não estava feliz. Aí a gente tinha o espaço do curso de dublagem. A gente tinha Como é que aquele você lugar começou o alugado. curso de dublagem? Engraçado. O primeiro Porque eu acho curso que que tem eu fiz o mesmo tempo que a gente, vocês, é né? bem Acho que provável. são 20 anos. Acho que foi um pouquinho depois da gente, Acho que foi é, depois. é, Mas foi assim, eu comecei bem antes na Alamo, aquela tem coisa. aqueles cursos. Estamos sentindo falta de pessoas, não sei o que. Uhum. Aí a gente fez um curso de graça, a Alamo que bancou. A gente fez um curso para já atores, e as pessoas fizeram um teste para ganhar o curso. Então foi um curso bem selecionado. Uhum. Então, um monte de gente que está aí dublando fez aquele curso de graça. E eu que escrevi o curso, que bolei, que Uhum. criei, Uhum. Uhum. podemos fazer assim, assim, assado, tal. É, o A daqui Angélica, também foi o Hermes que obviamente, fez desenhou. comigo, mas É. basicamente eu era bom nessas Porque coisas. vocês tinham essa vivência, né, cara? Foram vocês dois que fizeram, porque vocês sabiam fazer. É, aí fizemos aquele curso. Aquela apostilazinha ficou guardada comigo.
Aí eu entrei numa draga de trampo, que essas coisas, cai o trampo Aham. e tal. Aí um cara que era dono da Áudio Brasil, talvez, Áudio alguma Brasil, coisa assim, Áudio Brasil. ele falou comigo. Pô, Wendel, tal, não sei o que, tem esse espaço, esse estúdio vazio aqui e tal, e não sei o que. Você não quer fazer um curso e tal? Eu falei, quero. Aí era de sábado, eram 8 horas de aula, do meio-dia às 8. Uma turma só? É, Uau! e, e aí eu redesenhei um pouquinho melhor e tal. Aí era assim, o estúdio dele, equipamento dele, ele arrumava os materiais e tal. E eu entrava como professor e com o, como é que se diz? O conteúdo, Aham. né? Aí ele falou, não, aí a gente divide. Falei, beleza. Primeira turma. Puxa, Wendel, não saiu, não vendeu do Uau! mesmo jeito. Posso te pagar por hora e tal. Eu sabia que ele estava me enganando e me roubando. Que sacanagem! Mas eu precisava da grana. Aí eu falei, não, tudo bem, por hora tá tudo certo e tal. Não, porque eu perdi muito com... blá, 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 blá. Aí fiquei dando aula lá todo sábado, por bastante tempo. Só você? Só eu. Aí depois ele começou a colocar outras pessoas, mas Forem. aí eu já estava bem, saí fora, Aham. né? Mas ele ficou com todo Ele ficou o com todo o teu material, material. com o know-how, enfim, com Aham, tudo que... aham. Mas eu fiquei com o meu material, porque tinha sido eu que tinha criado. E A gente não registra, né? aí lá na frente, em algum momento da vida, meus irmãos queriam montar uma produtorazinha, fazer alguma coisa independente e tal, não sei o que, e alugaram lá uma casa. E aí eu entrei e aí a gente começou a fazer o curso. Foi aí que nasceu, né, a Uhum, Universidade de uhum. Dublagem e tal. E aí era aquele curso. E era o mesmo que eu fiz na Alamo lá atrás. E Com o pessoal que também tinha ido para a Áudio Brasil e começou a dar aula para vocês. Ou só não, vocês? não, era só, Só vocês? É? no começo era só eu e ele. Aí à medida que vai entrando mais turma, você vai chamando uma pessoa Claro, ou porque a gente outra, não consegue. mas o pessoal não veio. Ah, eu pensei que eles Ficaram, tinham vindo com ficaram para você. lá. Aí, até porque também a gente não sabia o que ia acontecer, como é que ia ser, né, e Claro. tal. Ah, Sim, porque também quando você monta um curso não dá para pagar. Vai pagar exato, como? Com que dinheiro? Tem toda uma exatamente. estrutura, tem um monte de coisa. E a gente fazia só de sábado. Aí depois que Aham. foi crescendo, vai começar a ter mais turmas e tal, não sei Claro, o quê, claro. né, você sabe bem. Aí tinha aquele espaço. Eu infeliz na Vox. Aí, louco, né? Idiota. E se eu arrumar uns trabalhinhos pra fazer? E aí eu dirijo do jeito que eu acho que tem que ser. Louco, né? Sim, mas você já tinha montado o estúdio É porque tava pronto pro para curso. o curso. Aí eu fui nos lugares. Oi, tudo bem e tal. Época Você já certa. tinha contatos, né? Porque Muitos como clientes me conheciam e exato, gostavam de mim, exato, porque do você meu já conversava trabalho. com eles sobre os projetos, né? Exato. Você já tinha Já essa. tinha muita gente que eu É, conhecia. claro. Tinha gente que ia fazer um filme na aula, me pedia para que eu dirigisse. Aham, aham. Então eu falei, pô, vou nesses caras que gostam de mim já, tal, não sei o quê. Aqui no Brasil. É, hoje e naquela época era mais fácil, né? Eu dei essa boa sorte também. Se eu fosse fazer isso hoje, Hoje é mais complicado. talvez não conseguisse. Mas eu fui lá, aí eu falei, tá bom, vou te mandar uma série. Aí eu, tá bom, vou te mandar um longa para cinema. Tipo, a gente tava começando um longa para cinema, sabe? Ah, As coisas uau. absurdas. Só que aí foi indo, foi indo. Aí um dia eu percebi, isso Eu é uma tô com empresa. estúdio. Tô com estúdio de dublagem. Porque a minha ideia era só, na verdade, ser feliz. E Era aí sentir você prazer dava. no que eu estava fazendo. Mas esse é o único caminho para se viver, né? É Tá exatamente vendo? isso que eu digo sempre, né? Ou você é feliz, ou você vai buscar alguma coisa que te faça feliz, né? Exato, Não exato. tem E jeito. aí, quando eu fui ver, a gente era um estúdio. Que No começou com começo você uma tinha o mesinha. quê? Você tinha uma MEI, né? Provavelmente eu já tinha uma. Não, Era. era uma empresa que a gente já teve que abrir empresa Isso, limitada, né? exato. A gente lá atrás, em 87, né? Né?
a gente foi obrigado a abrir empresa, né? E já era empresa Sociedade Limitada. Então Aham, você já tinha já tinha, empresa. É. exato. E qual Aí, era o nome? Você lembra? Manteve o mesmo nome? Ou era o Wendel, qualquer coisa? nossa senhora, tô tentando lembrar. Porque no começo era bagunçado. Aí um dia a gente resolveu abrir uma outra empresa. Ah, Porque eu dublava para os lugares, sim. fazia E a outras gente dava. coisas e É, tal. isso. Então, administrativamente ficava confuso, né, e bagunçado. Então a gente abriu uma empresa que a gente fechou. Por isso que eu não lembro o nome dela. O nome da empresa mesmo, né? O nome fantasia era Unidub. Já era Unidub. É, Aham. mas não lembro o nome mesmo da outra. E aí eu tinha a minha que era Flora. Era uma empresa da minha mãe. Que aí quando Que ela eu. usava como produtora, Isso, que aí né? meio que faliu. Aí quando eu entrei pro MEC, o cara falou: Ó, vocês precisam dar nota. Aí eu falei: Mano, você tem uma empresa aí e tal. Aí depois descobri que a empresa tava devendo. Eu me ferrei. Me ferrei. Gastei mó grana para regularizar a Botar empresa. em dia. Mas era um nome breguíssima. Coisa da minha mãe, porque era Flora, a número 1 das produções e promoções artísticas limitada. E era a número 1 porque tinha o comercial da Brahma, eu acho, a número A 1. E número ela achou um. aquilo o máximo. Ai, que E eu ótimo. lembro. E ela não deixava de ser a Tá número certo, um. Estava exatamente. certíssima. Eu lembro o cara do McDonald's falando, não, muito bonito você pôr na sua empresa o nome da sua mãe. Mal sabia que era dela e tava toda endividada. Mas enfim. Aí hoje mudou. O nome da minha empresa, como ator, né? É Bate-Boca com K. Ah, bate-boca, porque é o que a gente faz, né? Bater Uhum, boca pra uhum. dublar. Bate de Batman, Bo de Bob e K de Kakaroto, que é o Goku. Então é bate-boca com K. Mas voltando lá, aí eu comecei com, eram 2 cavaletes e um tampo de vidro, era a minha mesa de diretor. Ah, equipamentos comprados a preço de amigo do Alan, né? Comprei dele Aham. microfone, mesa, Ele estava tal. entregando tudo, né? Estava desmontando. Exato. Aí começou assim e nunca mais parou de crescer. Então a gente tinha esse estúdiozinho, depois, pô, vamos precisar de mais um. Aí É precisa de assim que mais um. Aí funciona. precisamos trocar essa mesa que o cliente vai vir. Aí sai desespero. Eu lembro de um dia, Zódio. Não lembro quem que ia lá no estúdio. Pagamos uma nota preta pra alguém. Sabe aqueles programas de Discovery que os caras vão e mudam a tua casa? Paguei uma nota preta pra ir um pessoal lá pintar, mudar as Decorar. mesas, não sei o quê, porque na segunda-feira e aí os caras chegaram lá cheio de tinta. Mas era desse jeito. Precisa de uma mesa nova, uma Você cadeira, não sei sabe o que eu quê. sou tão desligada para essas coisas, que vem um cliente aqui, que é meu cliente até hoje, inclusive, veio de Londres. "Não, ele vai visitar você." Eu digo, tá, tá, eu não falo uma palavra do inglês, né? Já recebi assim, ó, I don't speak English. E com o Diego do meu lado, traduzindo, eu saí daqui para levar o cara para almoçar. Eu digo, meu Deus, só Zódia mesmo. Vamos comer ali no Mineirinho que tem. Sei. Ainda tem. Não, fechou. Fechou, né? Era Fechou. bom Pois aquilo. é, eu levei ele para comer lá no Mas eu acho que eles Mineirinho, cara. adoram essas coisas. Foi muito A engraçado. simplicidade, quando você trata o cara. Mas você não levou ele? Eu digo, não, nem me lembrei que era. Levei ali. Mas eu acho legal isso. Eu sou dessa. Vamos ali no boteco, você vai ver, é diferente. Vamos no PF. Não, eu acho que ele gostou, que é meu cliente até hoje. Porque você acaba dando um tratamento que nunca ninguém deu em lugar nenhum. Engraçado Né? isso. Que é mais carinhoso, que é mais. Somos pessoas, tá? É sim. Estamos num, né? Eu preciso do seu trabalho, você precisa do meu trabalho, mas Eu fui independentemente disso. na DreamWorks, né, que a gente fez uma reunião lá, e aí eu levei bis. Distribuí bis para todo mundo. Mas é legal, eu acho que é por aí Eu sou, mesmo. Eu aprendi não também a gosto ser dessas coisas assim. meio Sim, chiquetosas sim. demais, não. Eu não sou.
E aí foi isso, a gente foi crescendo, 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 quando vê não cabia mais lá, e vamos para outro lugar, e graças a Deus, né? Graças a Os Deus. clientes foram ficando. Porque você mantinha uma qualidade de trabalho, É, né, isso sempre Wendel? foi Isso é importante. acho que a nossa, A diferença é esta. essa escola que a gente tem artística, eu acho que faz diferença. E Exato. também de você pensar, não, porque às vezes fala no artístico, você pensa que é, nossa, que interpretação. Não, mas como é que o artista vai ser recebido aqui? Como é que ele vai se sentir dentro desse estúdio? Exatamente. Tudo É faz isso que parte do faz a artístico, diferença, né? né? É. Essa florzinha aqui, o chazinho, tudo faz parte do artístico. Aham, aham. Porque senão vira uma coisa muito fria. Eu acho que essa é a nossa diferença mesmo, porque nós nunca fomos empresários, né? Exato. Nós éramos artistas, apesar de que muita gente não entendia muito isso, Não entende até e hoje. até hoje não entende, né? Não. Mas eu não Eu consigo ser sofri isso por diferente. alguns anos. Não sei como é que foi para você, para o Hermes, Bem desafiante. mas eu sofri por alguns anos. Hoje eu superei. Mas Mas você assim, sempre foi mais queridinho. então, tem uma hora que você percebe que não. É? É, tem uma hora que você percebe que não. Que é Que farso. o assunto muda quando você chega. Ai, que Que chato que não é te isso. chamam mais, sei lá, pra festa, ou você Aham. que era o cara engraçado, bagunceiro, legal, não sei o que, você já não é mais, mesmo que você não Que tenha feito chato, né? nada, mesmo que você não tenha feito Você nada. continua sendo a mesma pessoa, Exato. mas agora você, para essas pessoas, é patrão. E aí eu sofria e eu tentava mostrar que não, sabe quando você tenta, que nem um sei. adolescente que quer, Seu até a hora que eu amiguinho. percebi, eu falei, o que que eu tô fazendo? Isso não é um problema meu. Como as pessoas me veem, não é um problema meu. Claro, claro. E aí eu não tenho que sair tentando mostrar para cada um que, ó, eu sou aquele cara que você conheceu, eu sou Eu legal, continuo eu sendo, sou exato. honesto, Sou eu teu tento ser amigo e justo. sou teu amigo, Exato, tudo que eu né? fiz aqui foi para você. Exato, Então, a hora que essa ficha caiu, eu também parei de sofrer. E, tipo, o que tá no olho do outro, tá no olho do outro, É, não é é, problema meu. deixa eu te fazer E eu uma sofria, pergunta. desculpa, só pra. E eu ainda tinha um negócio tipo assim: os atores me veem como patrão, os empresários me veem como ator. Então não tô em lugar nenhum pra ninguém Eu nunca. não sou nada. É, Quem sou eu, né? Quem sou Ju? foi um período meio nebuloso É, assim, na minha cabeça, mas e foi bem aí, e resolvido. com todas as cobranças que o mercado começou a trazer para Nossa gente, Senhora, essa tal de nossa TPN, Senhora. tantas, É tantas, cada dia mais cada dia uma difícil. nova. O que é que você pensa da IA? Você acha que ela vai verdadeiramente interferir neste mercado ou é apenas um processo tecnológico natural que a gente tem que vivê-lo? Eu acho que vai interferir, não tanto quanto o desespero diz, né? Eu me lembro quando chegou o Pro Tools, as pessoas ficavam muito É, desesperadas, você lembra? exato, nossa, eu lembro. É, eu acho que, assim, as coisas pequenas, fáceis, banais, ou outros mercados, sei lá, tipo YouTube, coisas assim, Audiolivro. audiolivro, audiodescrição, esse Uhum. tipo de coisa Sim, que a gente beliscava, sim. um aqui, um outro ali e Uhum. tal, eu acho que isso no médio prazo Com certeza. morre, Não, isso aí eu acho que né? sim. Acho que sim. Então, já é uma queda de rendimento para algumas pessoas. Mas você não acha que a nossa qualidade de trabalho, se ela cair, a gente entrega o mercado? Acho. É exatamente isso. Você tem que estar preocupado em como melhorar o seu trabalho. Exato. E não só isso. É difícil, né? É fazer o seu melhor Agora quem sempre, estiver né? vendo assim, alguns dubladores que estiverem assistindo, olha lá. Dois empresários falando. Mas é isso, a gente precisa melhorar. Você tem que estar preocupado não só com a qualidade do seu trabalho, mas em ser facilitador do trabalho. Você como pessoa, você vai num restaurante. Se é difícil, se é burocrático, se é chato, se é complicado, você não vai mais naquele restaurante. Uhum.
É simples, você faz isso em qualquer lugar, na Claro, padaria, na claro, farmácia, ou pessoas que você conhece, você para de frequentar aquela pessoa, de falar, porque é Você quer alguém. facilidades, né? O mundo quer E a facilidades. dublagem, ela tem ficado, por parte dos clientes mesmo, das demandas, cada vez mais difícil. É muito difícil atender. As pessoas nem imaginam. É Uhum, muito uhum. difícil atender. Eles pedem cada vez mais coisas e o valor é o mesmo. Então, agora o Ou contrato é 10% menos. assim. Agora o contrato é assim. Aí agora a gente tem que ter um advogado para te ajudar. Você não tinha antes. Ah, agora a gente quer o SREC, né, que é o texto como ele foi falado, você tem que mandar esse documento. Você precisa pagar alguém para Para fazer fazer isso. isso. Ah, agora a gente precisa que você tenha o sistema XYZ de segurança. É uma nota que Uma você tem nota. que botar. Ah, agora, então, cada vez eles pedem mais coisa. O envio desse material tem que ser assim. Aí o outro cliente, o envio tem que ser assado. E você comprando Aham. software, sistemas Exato, de, né, exato. licenças para fazer o trabalho. O microfone, agora, esse você tem que É, gravar com X, esse com esse, Y. Então, cada vez é mais caro, mas o preço é o mesmo. E o que que o estúdio tenta ser? Beleza, eu vou te atender. E tem alguns atores que não pensam isso, que do mesmo jeito que você enxerga a DreamWorks como um cliente, muitas vezes o dublador não percebe que a do Brasil é um cliente. sim, porque Você, exatamente, você presta um serviço, você troca, né? então, pô, É uma você tem que troca. facilitar Exato, aquela relação para quê? Para que nós tenhamos cada vez mais trabalho. com certeza. Então, se nós não formos facilitadores, essas empresas vão fazer o máximo que puderem para fazer com que a IA funcione, a ponto de não precisar mais de você. Eu acho que se concordo plenamente com você, mas não só um facilitador, mas um facilitador de qualidade. E sim, a qualidade eu acho que é o ponto que Porque a IA se. vai demorar Exato, porque eu tenho séculos visto para umas chegar. coisas aí no ar que me arrupia, cara. Eu digo, bom, isso aí a IA vai fazer melhor. Faz, exatamente. Não posso, eu tenho que fazer o meu melhor para garantir. Este aqui você. A IA não faz. E fazer o seu melhor também não é só se esforçar. É Não! presta atenção no trabalho dos outros, assiste, Exato, observa, se exato. autocritica, pergunta, vai nos mestres que você falou, Estuda! estuda, Tem um exatamente. mínimo de cultura. Exato, nossa, nós estamos velhos. Né? Não, porque Não, você não fala quando me isso, não. Você me perguntam, respeita porque eu sou muito mais velha quando que me você. perguntam, a primeira coisa que eu falo assim nos eventos, para os jovens, estudem. Estude. Você precisa ter cultura, conhecer a sua língua, as palavras que você fala. É, é o mínimo, né? E estudar a questão do ator. Prestar atenção. Prestar atenção é de verdade. E quando eu falo qualidade, é um todo também, né? Porque outro dia eu vi uma sériezinha outro dia, uma série que eu gosto muito, eu gosto dessas coisas meio holísticas, meio não sei o quê. O personagem principal, eu estou sem saber o nome até agora. Eu não sei se é Matthew, se é Mateus ou se é Matthew. Matthew, Usavam os três nomes na série. Eu não sei quem é o cara. sei, E, é além. Quer dizer, absurdo. por que isso? Por que essa falta de cuidado? Uma De coisa tão atenção, de envolvimento. simples. Eu tenho outra coisa que eu questiono muito na dublagem. Ai, meu Deus, os caras vão me crucificar. Mas uma coisa que eu questiono na dublagem, que é a seguinte: em tese, todos nós escolhemos ser ator, atriz, né, na vida. E aí, às vezes, eu vejo algum dublador, algum diretor trabalhando como um operário Funcionário padrão, um público, funcionário público. batendo carimbo. Isso me tira do sério, É. porque quando a gente faz teatro, chega ali nas 2 últimas semanas, o diretor fala, ó, agora nós vamos ensaiar até esse troço sair, ou Exato, não essa tem, cena... exato, Ninguém reclama. não, E todo não, mundo dá o seu máximo, exato, ganhando uma exato, merreca. exato. No estúdio, se precisa de Meia mais hora. 15 minutos... Quanto? Ai, vou ter que te cobrar. Quanto? Pô, mas o quanto você está interessado em ficar bom? O quanto você está interessado em que isso aqui fique, porra, melhor do que
do que estava. Não, porque aí eu não entro o artista, né? Exato. Aí não tem o artista. Eu acho até que, nossa, vão me matar muito. Eu acho até que a questão da hora, né, esse tipo de coisa, acabou gerando isso. Mercenários, né? Acabou Nós, gerando esse pensamento. Porque é. quando você entende que você ganha por hora ou por produtividade, você só quer ganhar por hora ou por produtividade. E não Pelo teu teu trabalho. trabalho. Exato. E Você perde aí, a paixão. é até sem querer. É. Então, um troço meio, não É. sei se neurolinguístico ou o que que é, você que conhece as É esquizofrênico, né? É Mas esquizofrênico. eu acho que isso atrapalha É verdade. a relação É. e a convivência. Virou uma coisa bem, bem mercenária. Você sabe Um comercial de TV não existe isso. Quando você vai fazer um comercial, em teatro não tem, em TV não tem, em nenhuma área é o teu do cachê. ator. Tem isso, Você tem você aquela tem. diária lá que você vai gravar o comercial, aconteceu uma zica. Estourou. Todo mundo Todo para, mundo fica esperado até não resolver atua. e vamos gravar depois Não até atua. terminar. Você sabe que eu tenho. Meu primeiro sócio era eu, o Hermes e o Sérgio Moreno. Lembro. E você sabe por que eu convidei o Sérgio? Não. Porque a gente começou ali na lip sync, né, experimentando essa coisa, e teve um filme que a gente estava gravando, que deu uma zica, eu estava dirigindo, e o Sérgio era o último ator do dia. A máquina pegou e eu tinha que entregar no dia seguinte. O Sérgio sentou e ficou esperando tranquilamente eu fazer tudo. Eu desesperada, morrendo de medo do Sérgio, porque o Sérgio era famoso, né? Aham. E ele ali, calma, Sônia, tudo bem, fica tranquila. E saímos de lá, acho que era mais de meia-noite. Ele fez, terminou. Eu digo, eu devo isso a esse cara. Sei, te entendo. Sabe assim? Te entendo. Esse cara vai estar comigo. E é louco que, assim, muita coisa eu aprendi depois que eu sentei, né, do outro lado da mesa. Mas grande parte das coisas eu sempre achei, mesmo sendo ator. Sim, eu mesmo... também sempre Então, tive essa eu não sei como relação. é que... Quantas vezes eu estava gravando um negócio no estúdio e chegava o diretor e dizia, você quebra um galho, põe isso aqui porque apagou, porque não sei o quê. Dá um jeitinho, põe isso aí para mim. E você fazia, e tudo Uhum. bem. E ia embora. Exato. Você não dizia quanto? Onde é que eu assino? Não Exato. tinha isso, cara. Essa coisa do equipamento, eu lembro que uma época tinha essa discussão, né? E aí, né, se falou, eu lembro de falarem, tá, mas pô, nenhum dono de estúdio quer que seu equipamento quebre, né? Você compromete a entrega para o cliente, enfim, Claro. né, ninguém... mas se você não faz manutenção, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com... Mas que relação é essa que a gente está criando? Que é só, exatamente, é muito maluco. Né? Que... Pois é, seu Ender, a gente vai ter muito papo, Vixe, porque faz eu falo pra quantos caramba. anos que a gente não senta para Sim, conversar. muitos. Tinha muita conversa, foi Tem muito bastante coisa bom. mesmo. Mas vamos ter que ficar por aqui, porque Vou pegar senão uma vai. balinha Menino, não diabética. come isso, menino, faz mal para você. Eu trouxe outras coisas. Oh, meu Deus do céu. Flora, não tenho culpa, viu? Ele é que é teimoso, tá? Wendel, você Vou quer pegar baixar ou água? Água. Agora com docinho aqui, o chá vai ficar horrível. Obrigado. Coloquei lá, pronto. De todas essas coisas que nós falamos, de todas essas histórias da tua vida, porque você é um cara que tem muita história, e o que eu sempre admirei em você é a tua leveza, como você lida com isso, porque eu sei, você vem de uma família também desafiante, como foi a nossa, Uhum. não foi fácil chegar onde você chegou, mas você sempre lidou com isso com muita leveza, com muita... Aliás, você, a Úrsula, nossa, eu acho vocês incríveis, eu sou Obrigado. apaixonada por É minha vocês. mãe. Eu acho que é a Flora, é sangue da Flora isso. Mas com tudo isso, o que você diria para o teu público que está ouvindo essa conversa, que a gente falou de tanta coisa, a gente falou de empresariado, a gente falou de qualidade de trabalho, a gente falou de amor ao trabalho. Uhum. O que você compartilharia com eles? Eu acho um lance que eu tive uma reuniãozinha hoje com a minha equipe, uma parte dela, né? Porque a gente, enfim, tá passando ali um momento difícil, desafiador e tal. Quem reclama não tem tempo de agradecer. E quem agradece não tem tempo de reclamar.
Então você tem que tornar o agradecer, né, a gratidão, num hábito. Num hábito. Agradecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, essa aguinha. Ah, hoje não me atrasei em nada. Qualquer coisa. Porque aí você vai agradecendo, agradecendo, não tem tempo de reclamar. E quanto mais você agradece, mais você começa a ver coisas pelas quais você pode ser grato. E o reclamar é exatamente o contrário. Você Exatamente o começa a contrário. perceber um monte de coisa que é ruim, que é chata e tal. A energia vai para onde está a atenção, né? Se eu foco nisso, Uhum. E aí, eu falando com essa minha turma hoje, né, eu tava falando um pouco de fé, mas fé não precisa ser algo ligado à religião, não, né? não. A gente também mistura isso, né? É. Fé é você acreditar em algo de forma otimista, no que quer que seja. Por exemplo, eu tenho fé que tem oxigênio aqui em volta da gente. Que se você duvida disso, você Você começa morre. a dar um Exatamente, negócio. Então exatamente. a fé é você acreditar. Então eu acho muito importante a gente ter fé nas coisas. E para isso, você tem que fazer a sua parte. E o que eu entendo que é a sua parte? Sacrifício. Você precisa se sacrificar em alguma coisa, de alguma forma. Se você quer algum retorno. As coisas não vêm lindamente do céu. Ninguém vai falar, olha, trouxe a oportunidade da sua vida aqui. Isso nunca vai acontecer. Mas eu lhe trouxe um docinho. Foi sensacional. Então eu acredito nisso, de você se sacrificar, se esforçar mais do que o normal, do que os outros, antes de receber. Por quê? Porque isso faz parte da semeadura. Você tem que plantar para depois colher. E essa colheita pode demorar um dia, pode demorar 20 anos, né? Mas se você tiver fé de que o que você está plantando é o certo, não há dúvida de que você vai colher. Então, é isso que eu quero compartilhar. Escolham o que vocês vão plantar. Não dá para plantar feijão e esperar que vai nascer uma mexerica. Não dá. Então, sejam gratos, se esforcem, acreditem na força do trabalho e do seu plantio, porque você vai colher. Acredito piamente e faço minhas as suas palavras, E porque cada é vez isso para mim se exatamente torna tão isso. claro quando eu vou É. voltando na minha vida. Eu não tinha essa consciência, É, mas eu fazia. exato. E aí quando você se toca do que você foi colhendo, aí mas demora um tempo para essa ficha cair. Então por isso que é bom falar aqui para você prestar atenção na sua vida, no seu dia a dia, no que você fez. Como é Eu que você está sempre tive uma pisando no boa chão, né? sorte nesse sentido. Uma vez eu fiz uma fofoca. Deu merda no dia seguinte. E aí eu resolvi. Mas o legal foi que deu merda no dia seguinte. E que eu soube. Porque às vezes você faz algo ruim. Você não sabe, né? Você não Vai sabe. pegar lá na frente. Então, para mim, e o bom foi que eu tive Você essa conseguiu consciência. salvar, Não, e de falar, corrigir. putz, eu fui atrás disso. Eu criei essa fofoca. Nossa, que azar. Nossa, fulana sacaneou porque contou o que eu fiz. Não, tudo bem. Me sacaneou porque contou. Isso Mas chama eu responsabilidade. criei, exato. Né? Eu criei esse fato. Isso. E então observem o que vocês fazem, o que vocês plantam e busquem a felicidade. É isso. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Muito obrigado, menino. eu que Prazer agradeço. Foi enorme gostoso. ter você aqui. Deu uma quebrada no meu dia. Mais uma porque é uma vez. doideira o nosso dia, né? E a gente fala tão pouco das coisas da Sim, vida, sim. das boas histórias, né? E a gente está aqui para isso, sempre entre amigos. É Amém. muito bom. Obrigado. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Muito, muito obrigada. É isso aí, gente. Vocês ouviram o Wendel. Sejam felizes. Sacrifício é aquilo que você faz para ser mais feliz. Então, até a próxima.